Está gravando. E vamos orar e começar o estudo dessa manhã, porque é longo e nós não podemos perder nenhum tempo aqui hoje. Nosso Deus e nosso querido Pai que estás nos céus, toda honra e toda glória sejam dados a ti, Senhor, porque tu és digno dessa glória e dessa honra e de muito mais. Senhor, desde que o pecado entrou no mundo, nós não temos mais acesso ao Pai, mas o temos agora através de Jesus Cristo, nosso mediador. Não chegamos aqui, ó Deus, com os nossos méritos próprios, porque não o temos. Não temos dignidade alguma para chegarmos à tua presença, mas o fazemos em nome daquele que se fez um de nós. E ele novamente trilhou o caminho que nos leva de volta à casa do Pai. Senhor Deus, eu quero antes de mais nada agradecer ao Senhor, porque o Senhor despertou a gente nesse dia frio, mas quente no nosso coração, para estarmos aqui juntos, para juntos aprendermos ainda mais a respeito da tua santa e poderosa palavra. Ó querido Deus, eu quero pedir que o Senhor Deus possa estar presente com teu Espírito na vida, na mente e no coração de cada um que veio aqui essa manhã estudar junto comigo as verdades profundas. Senhor, unge os meus lábios, unge a minha vida, que o meu propósito pessoal de compartilhar essa verdade com pessoas possa se concretizar aqui neste momento. Que o Senhor direcione cada ideia, cada palavra, cada sentença e que isso acalente o nosso coração, que isso refrigere a nossa alma. Que o Senhor Jesus, que é o pão da vida, possa saciar a nossa fome e aquele que é a água da vida possa mitigar a nossa sede. Acolhe-nos, Senhor, em teus braços e que o Senhor nos fortaleça para que estejamos atentos e lúcidos neste momento. Que a nossa mente jamais seja cauterizada pelas inverdades do mundo e que nós sejamos, ó Pai, abençoados, enriquecidos, transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém. Muito bem. Hoje, o tema da nossa aula de hoje é um tribunal onde a liberdade da culpa ela é alcançada. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que, aliás, eu queria dizer duas coisas. A primeira delas é que a minha proposta de estudar o santuário é estudá-lo de uma maneira profunda. Isso quer dizer que é possível que nós, aliás, eu quero perguntar, o som tá bom aí para vocês? Isso é importante perguntar, porque já que eu não estou aqui com fone, é importante que vocês, qualquer problema, vocês possam me informar aqui, tá? Ok, obrigado, Claudinha, e obrigado, Rose. Ok, muito obrigado. Maravilha. Então vamos lá. Pode ser que você fale assim, poxa, mas esse assunto aqui a gente já viu. Não, peraí, é verdade. Haverá assunto, haverá ou haverão? Haverão assuntos que nós já pincelamos muitas vezes alguma coisa em aulas passadas. Ocorre que vocês se recordam que eu disse que nós estaríamos medindo o santuário. E medir o santuário não é só uma questão de julgamento. Sim, o santuário, ele mede os adoradores. Nós, quando medimos o santuário, porque até ficou uma dúvida, numa certa ocasião, que uma pessoa aqui da live disse assim, medir o santuário para mim era juízo. Juízo é quando o santuário mede. Agora, quando nós medimos o santuário, não pode ser juízo. Precisa ser estudo aprofundado. E Cristo é a vara. Portanto, se o santuário é medido com a vara, e Cristo, segundo Zacarias, é a vara, então nós vamos medir o santuário
a partir desta vara, que é Cristo, porque Cristo é o próprio santuário em seus simbolismos. Então, nós vamos hoje aprofundar em assuntos que talvez vocês já ouviram falar, mas não talvez com a profundidade com a qual nós trataremos esse assunto hoje, ok? O segundo aspecto é que eu só um pensamento, eu tive pensando esses dias. A aula de sábado, no sábado anterior, eu não assisto minhas aulas, acredite, eu não vou lá no YouTube e fico me vendo lá, eu nem gosto de me ouvir, para falar bem a verdade. Eu acho que poucas pessoas gostam do som da própria voz. Eu não gosto muito do som da minha voz, de ouvir o som da minha própria voz. Mas o do sábado passado, eu assisti duas vezes. Eu ouvi duas vezes aquela aula. E por que eu faço isso? Eu faço isso, meus queridos, porque de verdade eu não estou nem aí para mim, sabe? Eu estou preocupado é com a aula, eu estou preocupado com o tema, eu estou preocupado com o assunto, não é com o Jonathan. Eu até pensei um pouco sobre isso, né? Eu achei a aula tão profunda, uma aula, né? Não eu falando, mas o tema, o assunto. Quero deixar isso muito claro, porque pode passar a impressão que eu estou falando de mim. Não, eu não estou falando de mim. Eu estou falando do tema, estou falando da aula. Eu não sou nada, eu não sou importante aqui. E eu falo isso com muita clareza. Eu não sou importante. Importante é a aula, o tema, o estudo. Isso é importante. É o assunto. Isso é que é importante. Mas eu fico triste. Eu já falei isso, eu não tenho nenhum interesse em ter rede social, em ficar conhecido. Não tenho esse interesse. Mas uma coisa é verdade. Aquela aula é muito profunda, mas se tivesse sido dada aquela aula, por exemplo, pelo Dr. Rodrigo Silva, aquela mesma aula, falar daquelas mesmas palavras, talvez nós já tivéssemos ali 300, 400, 500, 1 milhão de visualizações, assistido aquela aula. Então eu entendo isso, eu reconheço isso, que eu não tenho esse alcance, eu não tenho essa importância social que o Rodrigo Silva tem. Então, e nem quero ter, de verdade. Porque eu acho que sustentar um negócio desse é muito complicado. Mas assim, eu fico triste porque as pessoas não têm acesso a essa aula. Eu fico triste por isso, não a mim. Eu não quero não que ninguém me siga. Não quero um seguidor, siga a Cristo, tá? Siga a Jesus, não a mim. Então, assim, é, às vezes eu fico triste porque as pessoas parecem que às vezes elas estão procurando o indivíduo, sabe? Estão procurando o famoso, estão procurando aquele que se destaca nas redes sociais e não a mensagem em si, né? Então, que pena que essa mensagem não está conseguindo alcançar um volume de pessoas, principalmente os cristãos, os que se declaram cristãos. Eu achei aquela mensagem muito forte sobre a justiça de Cristo. É uma pena que ela não alcance tanta gente como deveria, eu deveria, ou deveriam ouvir. Concordo, Inês. A mensagem, não o Jonathan, a mensagem foi muito profunda. Mas hoje eu penso que vocês também vão ter uma outra mensagem extremamente profunda, que é essa, um tribunal onde a liberdade da culpa ela é alcançada. Como eu disse, talvez vocês possam estar pensando assim: o que virá agora? Né? Já aprendemos tudo sobre cortinas, postes, tábuas, véus, coberturas. Teria algo mais para aprender ainda sobre esses temas? Teria como aprofundar mais? Hoje nós veremos na prática que a Bíblia é de fato um poço profundo e somente aqueles que possuem a vontade, como nós temos aqui, e a paciência de encontrar essa verdade é que de fato a acharão. A própria palavra de Deus diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vamos ver o que nós temos para aprofundar naquilo que nós já tínhamos no passado aprofundado.
Se nós pudéssemos resumir, um resuminho, em poucas palavras, tudo aquilo que nós estudamos até agora, nós poderíamos fazer com as seguintes palavras. Imagina, eu queria que você, na verdade, usasse agora a imaginação. A imaginação será importante nesse momento. Imagina agora que você fosse um israelita que vivesse no Egito lá naquele tempo. Você teria percorrido um longo caminho que fizera com que você saísse lá da escravidão e do ateísmo que desafiava Deus naquele momento. Você sairia de lá, do meio dessa escuridão, dessa depravação egípcia, atravessar o mar e a terra para chegar a pé, no pé do Sinai, no seu encontro pessoal com Deus. Nesse processo todo, você já havia aprendido, ou haveria de ter aprendido, o significado do pecado, da justiça. Você já teria ajudado a erguer um tabernáculo que ilustrava como você poderia ser liberto do poder, do pecado e da culpa e alcançar a alegria da salvação. Mas você não estaria sozinho. Você estaria junto com uma grande multidão de outras pessoas que haviam se integrado a essa comunidade da aliança, uma sociedade centrada não no homem, não humanista, mas centrada em Deus, bem longe, mas muito longe daquelas antigas assombrações do Egito. Você saiu do Egito para ser apresentado ao tribunal, onde três lugares importantes foram designados, não por Moisés, mas foram designados por Deus. O primeiro lugar era o pátio, onde em seu centro ficava um altar de sacrifício com suas toras, sempre queimando e consumindo as suas vítimas. Entre o altar e o tabernáculo, um pouco mais ao sul, ficava a pia, com a sua sempre fornecida água purificadora. Do lado oposto, a pia, já na direção ao norte, ficava o local da matança. Então, pelo fogo, pela água e pelo sangue, você perceberia que o Senhor houvera providenciado os meios para a remoção da culpa e da contaminação do pecado. Se em uma manhã você mesmo, com quem eu estou falando essa manhã, como penitente, saísse da sua tenda, atravessasse a tranquila praça do centro do acampamento, você chegaria à entrada do pátio do santuário. Ali, na entrada do pátio, com a sua oferta vítima de arrasto, você buscaria entrar nos recintos sagrados. E sabe o que ia acontecer ali? Ali você seria recebido por aquele que lhe explicaria o significado dos vários móveis localizados estrategicamente. E aí, então você seria conduzido àquela estaca da matança, da qual aqui eu já falei. Lá, próximo à estaca da matança, vai acompanhando aí com a sua imaginação. Você aprenderia ali o seu papel no ritual. E o sacerdote te diria: agora você vai pegar a vítima e vai jogá-la ao chão. E você jogaria. Agora você vai se ajoelhar sobre ela. Você vai prender o seu corpinho no chão e você se ajoelharia sobre o animal. Prenderia o corpinho dele no chão. Agora você levantaria o seu pescoço
expondo a jugular, e com uma faca afiada, você degolaria essa vítima, pressionando-a contra o solo, enquanto ela se debatia, sentindo a vida esvair-se do seu corpo. Isso era o que alguém que levantasse o véu mais externo observaria, enquanto você, o sacerdote e a vítima representavam essa cena no drama da salvação. Como nós já dissemos em aulas anteriores, nós estamos num processo de medição do santuário. E no processo de medição, tudo que a gente não pode ter, o que a gente não pode ter é pressa. Então, nós vamos nos aprofundar de uma forma mais detalhada, ainda mais, nesse processo de entender melhor essas aulas anteriores. Quando você entrou no santuário para adorar, você teria que passar pelo véu. Embora os materiais, os tamanhos e os significados dos 3 véus, o da entrada do pátio, o do santo e o do santíssimo, fossem semelhantes, eles foram projetados de modo que o mais externo fosse mais largo e mais baixo, e os internos mais estreitos e mais altos. Eles foram projetados dessa maneira para que você entendesse que a entrada para o tribunal, onde a justificação pela fé te foi fornecida, era mais ampla. Então, à medida que você avançasse em direção à santificação no lugar santo e à glorificação no lugar santíssimo, o caminho vai se estreitando à medida que você vai se aproximando do trono. Agora, eu preciso te dar uma informação que eu ainda não havia dado nas aulas anteriores sobre os véus. Porque talvez você pudesse ter pensado, nossa, já aprendi tudo sobre os véus. Tinha aprendido não. Você ainda não tinha aprendido tudo sobre os véus. Tem muito mais coisa para aprender. Então vamos lá? Vamos aprofundar agora? Vamos avançar naquilo que nós já aprendemos. E sabe qual é o meu objetivo nisso? O meu objetivo é que Deus te ajude com essas aulas a fortalecer a sua fé, acreditar ainda mais que a palavra do Senhor é a palavra de Deus, entender ainda mais profundo o plano da redenção e se encantar com a beleza do caráter do nosso Senhor Jesus. A entrada para o lugar santo, ela é chamada de enforcamento. Olha que interessante. A palavra aqui no hebraico é massak, e isso está em Êxodo 26, 37. Enquanto que no Santíssimo, o nome para aquele véu não é massak, não é enforcamento, é caporet. Em hebraico, que é lugar da misericórdia, ou propiciação, numa alusão a esse propiciatório sobre a arca, que a gente vai ver em Êxodo 26, 31, 27 e 21. Os termos nas línguas originais usadas para a porta de entrada do pátio ou tribunal, como nós iremos chamar daqui por diante, ou seja, nós iremos chamar de tribunal, é portão. Então você tem o portão, que é puli em grego e saar em hebraico. Lá no santo, o termo é massak, que significa enforcamento. Então você, olha só, você entrava pelo portão, você passava pelo enforcamento, para então chegar no caporete,
que era a propiciação. Porém, a gente tem que entender que o massacre é aplicado, ou seja, o enforcamento é aplicado tanto para o portão do pátio, como para a entrada do santo. Ou seja, no momento em que você entrava no portão, você já começava a ser enforcado. O animal também vinha enforcado pela corda que eu puxava. Quando você entrava naquele santo, de novo havia um enforcamento, um estreitamento, para que você pudesse então chegar no caporete. Agora, a raiz da palavra hebraica para véu, caporete, significa cerca viva, tela, e denota, sabe o quê? Uma reclusão, um lugar de reclusão, um lugar de proteção. Na verdade, essas tapeçarias eram apenas algumas barreirinhas, eram barreiras pequenas. O material dessas barreiras eram muito frágeis. Então, elas não foram concebidas para te afastar do tribunal, mas elas foram concebidas para te convidar a entrar no tribunal. Quando Cristo disse a você: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu vou aliviar você. Eu quero entender que Jesus tinha exatamente, ele queria dar essa impressão ao seu ouvinte. Ele estava dizendo o seguinte: vinde a mim, você que está cansado de carregar essa culpa, e ali eu vou aliviar você do fardo. Toma sobre você o meu jugo, que se refere à aliança, à lei, na qual você precisa entrar no recinto do santo. E o descanso para a sua alma você vai encontrar no caporete, o lugar de misericórdia. Aliás, esses três aspectos me faz lembrar um texto que, se eu não me engano, está registrado no livro de Provérbios 28:9. E diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você alguma vez na vida, você que já leu esse texto, ou que está ouvindo esse texto agora pela primeira vez, você já imaginou que esse texto poderia estar se referindo ao santuário? Eu poderia traduzir esse texto de uma outra maneira. Eu poderia dizer o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que insiste em permanecer apenas no acampamento, encobrindo ali do acampamento as suas transgressões, jamais prosperará. Prosperará onde? Aqui não está falando de prosperidade financeira, como o mundo aí prega hoje em dia. Não está falando de prosperidade em saúde, finanças, em casamento, em nada disso. Aquele que encobre as suas transgressões no acampamento jamais prosperará no tribunal. Ele não terá um resultado favorável a ele no tribunal. Provérbios está falando ali de julgamento. Agora, aquele que confessa, e aonde você confessava? No pátio. O pátio, onde está o altar, onde está a pia, onde está o lugar de matança, ali sobre a cabeça do cordeiro, você confessava. Então está dizendo: olha, aquele que sai do acampamento e vem ao pátio e ali confessa, e no santo deixa, que é a santificação. Então, aquele que confessa no pátio, deixa no santo, alcançará o caporete no Santíssimo. É isso que esse texto está querendo dizer. Ou seja, para alcançar o caporete no Santíssimo, que é o lugar de misericórdia, o lugar
de perdão pleno e completo, então essa história, amigos, de que nós não temos que nos aprofundar, nos enforcar, ou seja, nos renunciar, isso é uma mensagem falsa, é fake news de Satanás. E eu digo o seguinte: infelizmente, eu tenho que avisar isso. A maioria dos cristãos hoje estão no pátio, estão só confessando, mas não estão entrando no santo, onde é preciso deixar para poder alcançar a glória do caporete no Santíssimo. Então, eu queria deixar isso, porque quando eu estava estudando isso aqui, esse tema, esse texto me veio na cabeça muito lucidamente. E eu não tenho dúvida que nesse momento foi o próprio Espírito Santo que deu a mim essa iluminação a respeito desse texto que eu também nunca havia associado ao santo, ao pátio, ao santo e o santíssimo. Então, os véus, portanto, enfatizam que Deus faz um convite para você entrar na presença dele. Os véus, então, enfatizam e deixam claro que ele quer apenas uma tela mínima, só para criar um mistério e despertar essa admiração dos seus devotos. Quando Deus ordenou a Moisés que fizesse os véus no tabernáculo de ouro, azul e púrpura e escarlate, tingido 2 vezes, e linho fino, retorcido. Sabe por que ele pediu isso? É porque todos aqueles mistérios eram emblemas do Senhor Jesus. Sim, amigos. Sim. Cristo tomou a natureza humana como uma tela, através da qual ele mostra o caráter de Deus ao universo. Ninguém viu Deus até hoje. Ninguém sabe como ele é. Ninguém nunca, depois que o pecado entrou no Éden, Deus nunca mais foi visto. Mas Cristo é que se apresentou. Você quer saber como é que Deus pensa? Olha para Jesus. Você quer saber como é que Deus se relaciona com a humanidade? Olha para Jesus. Você quer saber como é que Jesus trata as pessoas, como é que Deus trata as pessoas? Olha para Jesus. Paulo, em Hebreus 10, 20, deixou claro que quando se fala da humanidade de Cristo, ele está falando de sua carne. E esta carne era simbolizado pelo véu do santuário. Então, nesse estudo, eu quero deixar claro que o véu do santuário, ele representa a carne de Cristo. A profecia já havia revelado que Cristo viria no corpo da nossa humilhação, na semelhança dos homens. Então, aos olhos do mundo, Cristo não possuía beleza para que o desejassem. No entanto, ele era o Deus encarnado, a luz do céu na terra. Sua glória estava velada, sua grandeza e majestade estavam ali ocultas. Para quê? Para que ele pudesse se aproximar de nós, homens e mulheres, aflitos e tentados. É na face de Jesus. Quando você olha para o rosto de Jesus, na face de Jesus, que está a exibição da glória do amor abnegado. E é essa exibição desse amor abnegado que acaba por atrair todos os seres do universo a esta presença luminosa, como está registrado em João 12, 32. Foi essa conjuminação, essa junção da divindade dele com a nossa humanidade que tornou Jesus o Filho do Homem. Agora, velado por esse corpo de carne, como o véu velava lá no santuário, velava a Shekinah, o povo então podia tocar na sua pessoa sem medo, sem receio, enquanto a divindade num corpo que era o véu
a gente pode dizer então que a Shekinah, que é Cristo, saiu do Santíssimo, se vestiu do véu da sua carne, para que então ele se misturasse com o povo no acampamento, dizendo: vinde ao pátio, onde vocês vão encontrar alívio para as vossas almas. Essa linguagem que Cristo estava usando ali, meus amigos, Israel não entendeu. Jesus estava falando para eles do santuário. Foi o corpo humano de Jesus. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Foi o corpo humano de Jesus que permitiu que a mulher do fluxo de sangue tocasse nele e permanecesse viva. Sabe por quê? Porque se não fosse o corpo, o véu, o corpo de Cristo simboliza, né? O véu simboliza o corpo de Cristo. Se não fosse esse véu do corpo humano de Cristo, quando a mulher tocasse nele, ao invés de cura, ela seria morta. Mas o véu permitiu que ela tocasse no próprio Deus e não morresse, mas recebesse cura. Por isso Cristo disse a ela: a tua fé te salvou. Fé em quem? No véu visível, naquele corpo galileu que era como eu e você? Não. É que ela enxergou a Shekinah por detrás do véu. E por isso ela o tocou. Então, quando ela toca, ela está dizendo: eu vou me arriscar a morrer, porque eu sei que nesse corpo tem um Deus. E quando eu tocar nesse Deus, ao invés de morte, eu terei vida. Entendem? Entendem como a gente precisa entender o santuário? Compreendem a profundidade quando você começa a entender o santuário? Você começa a fazer conexões e você vai perceber que o santuário está presente em tudo. O corpo de Jesus, ele foi especialmente ajustado pela divindade como seu veículo para esta epifania, para que nós pudéssemos contemplá-lo sem sermos destruídos nessa manifestação dessa glória que estava lá oculta. Se a gente não fizer aplicações do santuário com Cristo, com sua vida, e é por isso que eu estou insistindo nesse tema, eu estou agora aplicando o que nós já aprendemos, podemos ficar como os fariseus, apenas sabendo o que o véu era, o que isso era, o que aquilo não era, o que era isso, por que aquilo estava ali. Mas se nós não trouxermos essas verdades do santuário para a vida e a pessoa de Cristo, e principalmente para o fortalecimento da nossa fé e da nossa convicção de que nós cremos em uma palavra, em um livro que de fato foi inspirado, porque mente humana não poderia compor algo tão sublime, tão profundo, tão maravilhoso, tão complexo, mas tão simples ao mesmo tempo. Se nós não nos aproximarmos de Cristo a partir desta nova visão, nós seremos como os fariseus. Agora, quanta diferença, né? Eu tive pensando nisso enquanto estudava esse tema. Quanta diferença entre nós e Jesus. Jesus abriu mão da sua glória. Isso me leva ao texto de Paulo. De Filipenses, que diz assim:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele era Deus, gente. Ele não usurpou do direito de ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de homem. Você já pensou no que é isso? E ele foi se humilhando, porque primeiro, Cristo no céu assumiu a forma de anjo, se transformando em Miguel. Que Miguel significa aquele que é igual a Deus, o arcanjo Miguel, aquele que é igual a Deus. Então ele se transforma em anjo para poder estar no meio dos anjos. E agora ele se transforma em homem para estar no meio dos homens. Agora, olha só, ele não teve problemas em abrir mão da sua glória para estar conosco. E por que que nós temos tanta resistência em abrir mão dos nossos pecados, das nossas mazelas, dos nossos pecados acariciados, das nossas verdades humanas, para estarmos com Ele? Que troca injusta para Ele. Ele troca a glória dele pela nossa miséria, para que nós pudéssemos trocar a nossa miséria pela glória dele. 15 séculos antes, Moisés já havia orado e pedido a Deus para que fosse mostrada a ele a Shekinah. E Deus, para protegê-lo dessa presença dele ardente, o Senhor disse: tá bom, Moisés, vem cá, se esconde aqui atrás dessa rocha, desta fenda desta rocha. Então Moisés se escondeu atrás da fenda da rocha. Ele ficou numa fenda ali olhando. Aí Deus vem e coloca a mão dele na entrada dessa fenda, para que o legislador Moisés contemplasse a glória de Deus através dessa lente. Qual é a mensagem aqui? A mensagem aqui é que sempre que você desejar contemplar a glória do caráter de Deus, existem fendas que foram feitas por pregos nas mãos perfuradas da rocha dos séculos. Nunca se esqueça disso. Existem fendas feitas nas mãos da rocha dos séculos, para que você, ao olhar para essa fenda, você contempla ali a glória do Senhor Deus. Agora, quando o Senhor Deus escolheu os materiais dos véus e planejou cada detalhe como um símbolo da faceta do caráter ou ato de Jesus, alguns podem imaginar que nos dias de Moisés, esses materiais, eles eram meio grosseiros, mas essa não é a verdade. Os tecidos encontrados nas tumbas dos faraós confirmam isso. A habilidade dos antigos fiandeiros desafia as técnicas mais modernas. Olha só, os fios mais finos fabricados nas fábricas de linho lá da Irlanda do Norte, que é o melhor linho que é fabricado, são 2 vezes mais grossos do que alguns fios antigos. Então, para aquele que mede o santuário com compaixão, amor e paixão, a gente precisa se deixar levar por esse belo presente em cada detalhe. A gente precisa entender que Deus ama o belo. Então, como um artista, o Criador pintou o mundo como se fosse uma tela com as cores mais ricas. Por exemplo, o arco-íris que você pode ver ali nas nuvens, de forma arqueada, até as minúsculas flores da primavera. Esse artista, que é Deus, usa o seu pincel generosamente em toda essa harmonia, essa sinfonia de cores que os nossos olhos podem contemplar. E tudo isso revela a sua glória. Todo brilho e beleza
que enfeitam a terra e iluminam o céu, falam de Deus. E é esse louvor tem o seu brilho máximo, tem a sua glória máxima, tem a sua melhor sinfonia, o seu melhor ritmo, a sua melhor harmonia no maravilhoso tabernáculo. Sabe, eu fico pensando no propósito de Deus ao enfeitar o santuário com móveis, tendo ouro, prata, tapeçarias, com as cores do arco-íris. Por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque ele sabia que nós gostamos de coisas boas. Nós gostamos, os nossos olhos são estimulados, mas não só os olhos, todos os sentidos. E ele queria mostrar isso como se fossem parábolas. Então, suas mensagens é tudo para glorificar a Deus. Então, quando Davi canta, adore a Deus na beleza da santidade, ou em seu glorioso santuário, a expressão aqui é muito mais profunda. A palavra hebraica aqui, traduzido como beleza ou adar, significa adornado em vestimenta, trajes ou ornamentos de vestimenta. Também pode ser traduzido como pompa, esplendor, majestade. Também pode ser traduzido por ambientes maravilhosos, encantadores, simbólicos. Em outras palavras, retrata o ambiente visual do santuário em seus móveis, incluindo aí a vestimenta dos ministros, que eram os sacerdotes. E tudo isso lembra o que? Kodesh, santidade, e muitas vezes traduzido como santuário. Então, quando Davi canta, ele canta que o Senhor seja adorado na beleza do seu santuário. O que aconteceu com Davi? Tem que acontecer conosco. Quando Davi olhou o santuário, seus sentimentos foram arrebatados e ele compôs uma canção. As suas percepções foram tocadas. Ele ficou encantado com o ambiente e a atmosfera produzido por Deus. E, meus amigos, às vezes nós deixamos nossos sentimentos e sentidos serem encantados por coisas tão banais e fúteis e passageiras, que a prata, que o ouro e a prata desse mundo, que a traça e a ferrugem corroem, e nós deixamos de nos encantar pela beleza desse santuário. Sabe, o olfato de Davi foi presenteado com a fragrância do incenso. Os seus ouvidos foram arrebatados pela música do coro dos levitas, exatamente, Inês. Asaf entrou ali. Então Davi compôs, executou a letra e a música para o culto. É como se ele dissesse: eu quero contribuir com isso. Eu quero dar nessa letra e nessa música a minha visão do santuário. Então ele percebe Deus entronizado e Israel louvando a Deus. Sabe, se qualquer um tentar descrever a glória da cena apresentada dentro do santuário, vamos lá. As paredes folheadas a ouro, refletindo a luz do castiçal de ouro. Os tons brilhantes das cortinas, ricamente abordadas com os anjos brilhantes. A mesa e o altar de incenso, brilhando com ouro. Além do segundo véu, a arca sagrada com seus misteriosos querubins, e acima dela a sagrada Shekinah. A manifestação visível da presença de Jeová. Tudo será apenas um reflexo bem obscuro das glórias do templo do céu, que um dia, pela graça de Deus, nós estaremos lá. Você já se imaginou cantando, olhando agora para a face de Jesus? Digno é o Cordeiro que foi morto? Você já imaginou cantando, lindo és meu mestre, Rei do céu e da terra?
Você já imaginou? Ó homem Deus, Senhor Jesus, teu é o reino, tua é a honra. Tu já imaginou cantando isso? És minha glória, és minha luz. Tu já imaginou cantando isso, olhando para a face de Jesus? Você já imaginou o coro de bilhões de anjos, de seres, todos os seres do universo, ali naquele templo, cantando: ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, poderoso, redentor, és criador e rei sem par. Hoje, quando nós cantamos isso aqui na terra, é diferente. O dia em que nós pudermos olhar para Ele e cantarmos isso pessoalmente. É tudo isso que Davi viu, que fez com que ele compusesse essa música tão sublime. Portanto, esse salmo, ele foi o resultado de uma elevação de sua mente ao próprio céu. O seu coração se estende em adoração quando ele exclama: em seu tabernáculo, cada centímetro dele manifesta sua glória. É por isso que Davi canta, né? Uma coisa pedi a ti, Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir. Olha o termo que ele usa, e inquirir. Sabe o que é inquirir? É questionar, perguntar. Mas por que isso? Por que isso? Por que isso é assim? Por que isso é tão lindo? Por que esse fio foi colocado aqui? Agora, um outro aspecto que a gente precisa considerar no santuário é a função da cor. É a função da cor no santuário. Por exemplo, quando Ezequiel teve aquela visão do trono voador, em Ezequiel 1, 4 a 28, o profeta observa que a aparência das rodas e seu trabalho era como a cor de um berilo. Ezequiel 1,16. Qual era o papel dessa cor? E nós vamos começar a falar agora das cores no santuário. Já falamos dela um pouco na aula passada, mas muito rapidamente. Agora não, nós vamos aprofundar na cor. O trabalho dessa cor era estimular os pensamentos. A joia que ele menciona faz as nossas mentes voltarmos para onde? Para o peitoral do sacerdote. Nós vamos ter uma aula lá na frente, só sobre o peitoral do sumo sacerdote. Então, quando ele observa o brilho dessas pedras preciosas, os sentidos perceptivos da alma, mostrando as suas cores, estão falando alguma coisa. Esse desenho cuidadoso, pintado com as cores do santuário, tem um propósito. E quando essa mensagem das cores é bem compreendida, essas tonalidades, essas matizes, nos levam a uma compreensão muito mais profunda de conceitos que estão além do alcance do dia a dia. O que eu quero dizer com isso é que quando você olhar agora uma flor vermelha, uma flor branca, uma flor azul, uma flor roxa, uma flor verde, um pássaro com essas cores, ou uma grama verde. Não tem como você não olhar isso e não pensar assim: será que isso tem a ver com o santuário? Será que isso tem a ver com o santuário? Será que Deus pegou as cores do santuário e colocou na natureza, ou vice-versa, para que quando nós olhássemos, será que é isto que Ellen White diz que a gente deveria fazer no sábado? Sair à natureza e observar a natureza e dizer: o que que isso tem a ver com o santuário? Como nós já vimos em aulas anteriores,
As cores usadas no tabernáculo, vermelho, carmesim, escarlate, ouro, amarelo, azul, são mencionadas ali dezenas de vezes. E é interessante a gente notar que essas cores primárias, quando elas são misturadas em proporções, ela tem um cabedal de cores que talvez o olho humano nem possa discernir. Então vamos começar a falar do branco, que é a prata, por exemplo, que ele é muito notado dentro do santuário. O branco é muito expressivo. Já o preto, raramente você vê a cor preta lá. Essas cores, elas realçam esse ministérios simbólicos de todas as partes do tabernáculo. Então vamos dar uma olhada agora nessa cor, que é a cor branca, né? Essa cor branca da qual nós estamos falando aqui agora. Vamos lá. O branco, a essência da luz, o branco é produzido pela união de todas as cores. O branco nas escrituras é usado para quê? Ele é usado para descrever virtude, retidão, pureza, virgindade, santidade sacerdotal. Ellen White, por exemplo, ela proclama o caráter perfeito de Jesus brilhando com uma pureza muito além da realização do esforço humano. Quando Cristo foi transfigurado diante de 3 dos seus discípulos, o seu rosto resplandeceu como a luz do sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa união de roupas brancas com luz representam conduta externa visível. Então vou repetir isso. Roupas brancas com luz representam a conduta externa visível. Zacarias 3, 3 a 5, Isaías 64, 6 fala disso. Aliás, o próprio Senhor Jesus ensinou. O que ele disse? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, deixe que a luz do meu caráter brilhe, ou seja, entenda, a minha luz brilhar diante dos homens. Eu sou apenas o quê? Eu sou a lamparina, eu sou a lâmpada. Eu não tenho luz própria. Quando Jesus está dizendo, para que brilhe a vossa luz, ele está dizendo, para que a luz que vocês estão brilhando seja a minha luz, ele é a luz. O Senhor Jesus é a luz, para que a luz dele brilhe através de você. Outras palavras, permitam que o meu caráter, ele está dizendo, olha, assim brilha a vossa luz. Como assim a vossa luz? Sim, porque quem está olhando para mim não está vendo Jesus fisicamente. Quem está olhando para mim parece que a luz é minha, mas na verdade a luz não é minha. Quando Cristo habita em mim, a luz que as pessoas veem em mim é a luz do Filho de Deus, brilhando através de mim. É por isso que quando ele diz, né? Quando você alimenta o faminto, você está alimentando a mim. Quando você está dando roupa para alguém que está nu, você está vestindo alguém que na verdade sou eu mesmo, porque eu mesmo estou vestindo essa pessoa. Então, descrevendo os santos na glória, Ellen White fala de um ramo de palmeira em suas mãos, como símbolo do seu triunfo, e um manto branco, simbolizando essa imaculada justiça de Cristo, que agora é deles. Então, o branco denota vitória, o triunfo da luz sobre as trevas, obtidos por quem? Pela graça de Cristo. Lembra que em Isaías 1,18, o Senhor ele promete purificar os pecados escarlates de Israel e tornar o seu caráter tão branco como a lã. O anjo guia de Daniel, ele informa que nos últimos dias, aqueles purificados pela graça seriam embranquecidos. Daniel 12:1. Lembra daquela situação que eu contei na aula anterior? A roupa de cor branca oferecido pelo pai da noiva aos convidados, aos vencedores, tem como fonte essa vestimenta o próprio caráter de Jesus, sobre o qual falamos na aula passada. É o ministério de Cristo.
que é comparado ao sabão do lavandeiro. Sabe o que é o sabão do lavandeiro? É a soda cáustica da disciplina, da provação. É isso que embranquece a roupa, enquanto o sangue do Cordeiro é o solvente que finalmente vai nos conceder a libertação de toda natureza pecaminosa por ocasião da glorificação. Olha que interessante. A mesma glória no aparecimento do Senhor Jesus, que destrói, que mata os ímpios, é esta mesma glória que transforma o corpo mortal em corpo glorificado. E olha que interessante. Olha como que a história de Jesus, ela tem que ser a nossa história. Guarda isso que eu vou falar agora, porque isso é muito importante. Vamos lá. Cristo nasceu do Espírito dentro de uma mulher. Você nasceu no sentido de concebido, né? Ele foi concebido pelo Espírito no corpo de uma mulher. Da mesma maneira, nós temos que nascer pelo Espírito dentro do corpo de uma comunidade que nós chamamos de o corpo de Cristo, que é a igreja, que também tem como símbolo uma mulher. Cristo passou uma vida tendo o seu caráter, como diz Paulo em Hebreus, sendo aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Nós, do mesmo modo, passamos pela vida sendo embranquecidos, aperfeiçoados pelas provas e renúncias pelas quais passamos. Cristo, por fim, entregou por completo a sua vida, morreu, ressuscitou com o corpo glorificado, assentou-se à destra do Pai, intercede por nós. Da mesma maneira, nós temos que morrer para o mundo, na cruz que nós tomamos, sacrificar ali nossos desejos, vontades, temperamentos, raivas, rancores, mágoas. Morrer ali. Para quê? Para que quando ele nos ressuscitar, a gente também ressuscite com o corpo glorificado e se assente junto com ele no trono, como ele disse que vai ser, assim como ele assentou junto com o Pai em seu trono. O que Cristo fez do alto da cruz? Lá do alto da cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, amigos, aquele que é pendurado na cruz, aquele que sacrifica o seu eu na cruz, aquele que sacrifica na cruz, que mata na cruz seus desejos, suas vontades mundanas, desejos humanos, temperamentos ruins, raiva, rancor, explosões, mágoas. Ele também precisa olhar dessa cruz para baixo. E pode ser que neste momento, nesta live, ou em alguém que vai assistir isso depois, talvez alguém aqui também esteja precisando olhar para baixo e, assim como Cristo, dizer: Pai, perdoa meu marido, perdoa minha esposa, perdoa meu pai, perdoa minha mãe, perdoa meu pai que me abandonou, perdoa meu marido que já me traiu, que muitas vezes não é mais aquele marido com quem eu casei. Pai, perdoa essa esposa que também não é mais o que eu casei. Talvez você precise olhar do alto dessa cruz e dizer: Pai, perdoa esse meu amigo que me machucou, que me feriu, que falou mal de mim, que me traiu, que me magoou. Talvez você precise olhar do alto dessa cruz e dizer:
Pai, perdoa esse meu colega de trabalho, porque eles não sabem o que fazem. Amigos, não existe glorificação antes da cruz. O glorificado é porque ele permitiu que os raios brilhantes do sol da justiça de Cristo entrasse em cada segredo da sua vida. Então agora nós vamos para falar desse branco de uma forma mais profunda, que representa essa justiça de Cristo. Nós vamos medir agora um aspecto do santuário sobre o qual falamos, mas que de fato esse elemento precisa de um aprofundamento, que é a prata no santuário. Como já vimos, havia prata no santuário. O brilho da prata, quando refletia a luz, era semelhante a um branco brilhante. Branco brilhante. Lembra dessa cor? Branco brilhante. Este metal era como um símbolo de obediência. E agora é necessário que a gente estude um termo que pode ser desconhecido para a maioria de vocês. Esse termo está na Bíblia. E o termo se chama beca. Beca. Só que, como já são neste momento 7h35 da manhã, beca será o tema da nossa próxima aula. Então, na próxima aula, vamos falar do beca, que é uma coisa profunda, mas muito profunda. Você vai entender textos da Bíblia de um jeito completamente diferente, para melhor, quando você entender o beca. Você vai entender a função de todas as outras cores em seus detalhes mais profundos. E aí, e somente aí, nós iremos, então sim, começar a falar do altar de sacrifício. Eu espero que essa aula de hoje tenha sido rica para você, profunda para você, maravilhosa para você, e que você saia daqui hoje, dessa aula, impactado pela beleza do caráter do nosso Senhor Jesus. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Ao finalizar essa aula, nós temos a certeza que pessoas aqui foram tocadas, impactadas por esse tema. Eu não sei quantos ainda ouvirão e verão esse tema lá no canal É de Graça. Mas cada pessoa que tomar contato com essa mensagem também possa ser impactada por ela. Obrigado por esse dia. Obrigado pela graça redentora e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse grande presente. Nós oramos em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou neste momento, como sempre faço, né, abrindo aqui o santuário. Deixa eu só abrir aqui, né? E aí, vamos lá. Quem quiser deixar aqui alguma mensagem, fique à vontade. Deus abençoe a todos e até sábado que vem, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.